Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 3 de julho. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Veja como foi o depoimento ontem da diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo na CPI da Petrobras. A audiência na Comissão de Direitos Humanos debate esta manhã a aposentadoria especial de servidores públicos. Parlamentares têm mais 2 semanas para votar lei de diretrizes orçamentárias. E decreto do Senado deve aumentar áreas irrigadas na agricultura. A CPI da Petrobras, formada apenas por senadores, ouviu ontem a diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo. Magda Chambriard falou sobre a segurança nas plataformas marítimas. Ela garantiu aos parlamentares que a exploração de petróleo no Brasil é segura e que o país está abaixo da média mundial em número de acidentes graves. Magda Chambriard explicou que a Agência Nacional de Petróleo é responsável pela segurança operacional nas plataformas. A ANP atua em parceria com o IBAMA, a Marinha e o Ministério do Trabalho. E desde 2010, realizou 265 auditorias e aplicou 180 milhões de reais em multas. Todo o trabalho da ANP é voltado para identificação e correção de falhas que podem levar a incidentes e acidentes que ponham em risco a segurança de trabalhadores, do meio ambiente e patrimonial. A diretora da ANP afirmou que os acidentes com as plataformas P-36 em 2001 e P-34 em 2002 motivaram uma regulamentação mais rigorosa para as operações, o que resultou em mais segurança, conforme dados do Fórum Internacional de Reguladores do Setor, que compara o número de acidentes graves em países de todo o mundo. O Brasil está abaixo da média de países que levam segurança operacional muito a sério, como Holanda, Austrália, Noruega, Reino Unido, etc. Para o relator, senador José Pimentel, o ponto fraco da fiscalização nessas plataformas é o baixo valor das multas aplicadas às empresas de exploração de petróleo. Como um dos objetivos desta Comissão Parlamentar de Inquérito é também atualizar o marco legal, e já tínhamos chegado à conclusão da necessidade de alterar a lei de licitação, agora estamos também, após esse depoimento, tendo clareza da necessidade de alterar também a legislação que trata das multas e da fiscalização. Parlamentares da oposição se recusam a participar da CPI da Petrobras no Senado. A outra comissão parlamentar que investiga a estatal, formada por deputados e senadores, inclusive oposicionistas, teria reunião ontem, mas por falta de quórum, o encontro foi adiado para a semana que vem. A Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública daqui a pouco, às 9 horas, para debater a súmula vinculante que trata da aposentadoria especial de trabalhadores. Pelo texto, todos os servidores públicos que exerçam atividade insalubre ou perigosa poderão, em tese, requerer aposentadoria com menor tempo de contribuição, assim como já acontece com os empregados da iniciativa privada. A súmula vinculante, ela garante para quem entra na justiça que a decisão se estenda conforme a lei manda, que a aposentadoria especial da pessoa com deficiência, que está no regime geral da Previdência, seja também nesses moldes para o servidor público. Acontece que isso não resolve a questão. Nós precisamos ter uma lei específica que garanta este direito da aposentadoria especial para o servidor público. E nesse aspecto eu apresentei um projeto de lei e uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que vai efetivamente garantir que a pessoa com deficiência possa, por exemplo, se aposentar com 25 anos na atividade, com 20, com 15, porque há toda uma graduação do tipo de deficiência, independente da idade. O Senado pode suspender uma resolução que trata da Previdência Complementar. Ela destina parte do dinheiro que sobra nos planos de pensão para os empregadores. Alguns parlamentares são contra a medida. O assunto foi discutido em audiência pública nesta quarta-feira. Segundo a lei que trata da Previdência Complementar, sempre que houver superávit, ou seja, mais dinheiro em caixa do que o necessário para o pagamento das aposentadorias e pensões,
25% do excedente vai para uma reserva de contingência. O restante fica em uma reserva especial. Se não for usada por 3 anos consecutivos, o plano deve ser revisto e pode haver até uma redução das contribuições. Só que uma resolução aprovada pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar altera essa regra. Em caso de superávit, por exemplo, permite devolver a reserva especial a contribuintes e empregadores. Um projeto em tramitação no Senado alega que o Conselho extrapola suas atribuições quando trata da reserva especial. É o que defenderam os participantes dos fundos de pensão presentes à audiência. Ao todo, a Previdência Complementar fechada reúne 321 empresas, 1.095 planos, 3.300.000 contribuintes e 650 bilhões de reais em recursos. A resolução 26, pode ter sido construída com todos os detalhes possíveis. Se estiver contrariando a lei e a Constituição, é nula. E o Judiciário não apreciou de uma maneira que possa dizer que, não, o Judiciário está convicto que é legal. A maneira da resolução de CGPC 26 destinar parte de reserva a patrocinadores fere o patrimônio, e não é do fundo, não, o patrimônio de participantes e assistidos. O representante da Superintendência Nacional de Previdência Complementar lembrou que os casos de reversão são raros. Nos últimos 6 anos, foram devolvidos 1 bilhão e 300 milhões de reais para as empresas e 1,5 bilhão para os contribuintes. Foram vários e vários meses de trabalho, onde se estruturou uma normatização, quer me parecer, de maneira prudente, de maneira conservadora, ditando etapas até se equalizar o déficit ou de se distribuir o superávit entre quem? Entre aquelas partes que contribuem para aquele benefício. Quem são? Patrocinadoras e participantes. Os senadores também estavam divididos. Hoje, com o grau de informação que tem, quem vai entrar no fundo de previdência complementar, ele está exatamente com as regras que se mudam, como aconteceu com essa resolução, inseguro em relação ao seu futuro. Não tem extrapolamento de legislação. Até porque toda a assessoria na sua elaboração veio da AGU, tem N pareceres da Advocacia Geral da União sobre essa matéria. O decreto do Senado sobre a Previdência Complementar está na Comissão de Assuntos Econômicos. Não há data marcada para a votação da matéria. Para saírem oficialmente em recesso, os senadores e deputados têm mais 2 semanas para votar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas está difícil. Ontem, mais uma vez, a reunião não teve quórum e os parlamentares ainda estão longe de chegar ao texto final. O senador Vital do Rego leu um resumo do parecer preliminar da LDO. Mas, como nas últimas reuniões, não houve quórum para votar a matéria. Sem a votação, não há abertura de prazo para emendas, o que pode atrasar a aprovação do texto final. O parecer preliminar tem por finalidade fixar regras e parâmetros para a apresentação e acolhimento das emendas. Se fugíssemos disso, poderíamos criar obstáculos às futuras negociações parlamentares para a aprovação do texto final do PLDO 2015. O presidente acredita que a falta de quórum se deve ao ano atípico. É um ano eleitoral, um ano de Copa. Segundo o presidente, quase metade dos membros da Comissão de Orçamento não comparecem às reuniões. Por 3 faltas não justificadas ou 4 justificadas alternadamente, o líder da sua bancada tem por obrigação ou chamar atenção do membro da comissão, ou ele substitui o membro da comissão. A oposição afirma que já era previsto que o prazo ficasse apertado, mas que não há estratégia de obstrução. Nenhuma tentativa de obstrução. Só vai ser aprovada por acordo e só vai ser aprovada porque nós da oposição vamos fazer gestos em benefício do país. O presidente marcou nova reunião para a próxima terça-feira. A LDO detalha como vai ser distribuído o dinheiro do orçamento da União. Já está na Câmara dos Deputados um decreto do Senado que pode ser um incentivo para aumentar as áreas irrigadas na agricultura. Rodinaldo tem uma chácara em Planaltina, a 40 quilômetros de Brasília. Em 1 hectare, ele planta tomate, berinjela, pimentão e couve. Para irrigar a lavoura, usa uma bomba d'água movida a energia elétrica.
Quanto é que você paga de energia para manter a irrigação da tua propriedade aqui? Em torno de 200 a 300, varia a época do ano. Na época chuvosa é mais barato, né? Mas seria uma média de R$200, 250. Rodinaldo poderia pagar menos. Uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica dá desconto de 60% a 90% para quem irriga a lavoura entre 9h30 da noite e 6 horas da manhã. Para conseguir o benefício, o agricultor precisa ter na propriedade um relógio de dupla tarifação, que separa o consumo da irrigação noturna do restante da conta. Ele custa até R$ 1.500. Um projeto do Senado obriga as empresas de energia a fornecer o equipamento sem custo para o produtor rural. Em termos de Brasil como um todo, nós não vemos como um problema, tendo em vista que isso fica diluído no conjunto de consumidores. Agora, alguma distribuidora específica que tenha um percentual de consumidores irrigantes muito grande em relação ao total de consumidores, pode ter algum impacto mais significativo. O Senado oferece à nação, e eu espero que com a mesma velocidade a Câmara vote, para que os agricultores do Brasil recebam esse benefício que lhes é de direito. O Brasil tem mais de 65 milhões de hectares de terras cultivadas. Desse total, menos de 10% contam com sistemas de irrigação. O governo federal quer dobrar a área irrigada e chegar a 14 milhões de hectares até 2030. Para a Federação da Agricultura, CNA, facilitar o acesso aos medidores de energia vai favorecer principalmente os pequenos produtores. Conseguir incorporar a tecnologia da irrigação dentro da propriedade rural, você tem um aumento de produtividade, claro, e de segurança do próprio agricultor. Rodinaldo não tem certeza se vai compensar. Como o desconto só vale para a irrigação durante a noite e a madrugada, o pequeno produtor pode ter um custo a mais. Para você trabalhar à noite, tem que ter se você não tiver um equipamento automático, você teria que ter um funcionário. O micro, o pequeno produtor é difícil pagar, ele mesmo já faz tudo, às vezes não paga nem funcionário que não consegue, o lucro é pequeno. Só para reforçar os agricultores, o projeto de decreto legislativo sobre o relógio gratuito para a irrigação está na Câmara dos Deputados. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.